Alô você que não tem mais o que fazer, seja muitíssimo bem-vindo a esta bagaça aqui. Eu hoje vou estar falando mais um pouco das brigas de Natal. Você que estava lá comendo peru com a sua tia e ela foi lá falar que no WhatsApp está falando que o Brasil ia virar Venezuela, mas agora ela impediu, porque ela votou 17. E você tem de explicar que vai ter guerra com a Venezuela justamente porque ela votou 17 e ela brigou com você. E está aqui hoje no canal falando, não, vou lá no canal para falar sobre para ver se eu diminuo esse negócio de treta, né, tal, para me identificar um pouco com alguém que também deve ter passado pelas mesmas coisas. Eu vou te dizer que passei com outras pessoas que foram aqui na internet, eu não diretamente, mas fiquei vendo briga do Pirula com Humberto Sai da Matrix, fiquei vendo briga do Giraldelli com a Sabrina, e tudo tem meio que a mesma coisa, o mesmo norte. E eu queria falar um pouco sobre uma outra briga que aconteceu há muito tempo atrás, na chamada Primeira Internacional Socialista. Então vamos lá. Uma das maiores brigas que houve na esquerda foi a Primeira Internacional. Houveram várias outras ao decorrer do tempo, mas nenhuma delas foi leve como foi essa aí entre a Sabrina e o Giraldelli. Digo leve porque eles conseguiram se manter no campo das ideias. Não tem nenhuma influência maior, mais forte ocorrendo. O que existe de mais grave, na nossa opinião, de quem não concordou com a posição do Giraldelli, é a falta de noção que o Giraldelli teve em todo o processo da fala dele, como muitos vieram comentar, né, a Inês, o Filosofando na Penumbra, que estiveram aqui no canal, de que ele teve uma posição machista com relação a ela. E teve mesmo, já que ele mesmo não entendeu as falas dela e acusou-a de coisas que ela não disse, como, por exemplo, apoiar o Hamas e dizer que a Palestina é um lugar mais seguro do que Israel. Então, coisas que o Giraldelli avisou, e ela tem vários vídeos no canal dela, acho que são 4 ou 5 vídeos, sobre a questão palestina, que eu fui assistir só recentemente. Nesses vídeos, ela comenta especificamente, entre várias outras coisas, que o Hamas, apesar de ter um apoio da população, ele também oprime sua própria população, ela fala isso claramente, e ela fala que seria bom que as pessoas não fossem consumir Israel, porque se elas forem visitar Israel, ela está favorecendo a economia de Israel, que é uma economia que está oprimindo. Ela coloca ainda muito mais claramente, ela não está defendendo o Hamas e nem está defendendo que o capitalismo dentro da região palestina é mais ético. Né? Ela coloca isso, tem toda a exploração e tal. Ela fala que o capitalismo dentro de Israel vai favorecer a exploração de Israel. Então, fazendo essa breve introdução do porquê eu concordo plenamente com a Sabrina, vamos continuar. A Primeira Internacional Socialista, quem não sabe, foi uma discussão entre comunistas e anarquistas, que no final do congresso em Haia, às vésperas do congresso de Haia, os marxistas decidiram expulsar os anarquistas, que naquela época eram liderados, digamos assim, pelas ideias de Bakunin. Tá? Marx acusou Bakunin de estar fazendo uma intriga e uma espécie de seita, usando as palavras do próprio Marx, dentro do movimento de trabalhadores. Tudo bem? Marx falava mais ou menos assim, aspas, as seitas são por natureza abstencionistas, estranhas a toda a atuação efetiva, política, grevista e sindical, em uma palavra, a todo o movimento coletivo. Isso no texto de Marx, As Pretensas Cisões da Internacional. Na verdade, essa cisão acabou acontecendo. De fato, depois do Congresso de Haia, os bakuninistas, como foram chamados pelos marxistas, foram expulsos. E a relação em que Marx encarava o pensamento anarquista era como uma relação de pensamento de socialismo utópico. Marx fez várias referências à ideia de socialistas utópicos e ele atribuiu a Proudhon uma obra de Proudhon que chama-se A Filosofia da Miséria como um pensamento de socialismo utópico. E é muito importante colocar aí aonde está uma confusão, que é o tipo de confusão que acontece quando as pessoas pegam as coisas por cima, como o Giraldelli pegou só por cima, muito superficialmente, as falas da Sabrina para tentar desarticulá-la. Que é a seguinte, ele colocou
o texto todo do Proudhon, até hoje os marxistas fazem isso, a partir do texto A Filosofia da Miséria, colocou toda a obra de Proudhon e toda a ideia do anarquismo no campo da utopia. Isso incluiu Bakunin quando Bakunin se aproximou. Em compensação, Bakunin acusava Marx de, ao tentar colocar um partido comunista para poder centralizar todo o poder nesse partido através de uma justificativa científica, faria com que esse partido se tornasse o banco mais poderoso de todos. Diferente da ideia do mutualismo, que era um sistema de crédito popular que tenderia a fazer pequenos acordos e cooperativas entre os trabalhadores. É bom lembrar que as ideias de cooperativa e outras ideias de tentativa de amenizar o conflito dos trabalhadores e a dor dos trabalhadores já eram vistas por Marx como socialismos utópicos. Então, quando ele vê a obra de Proudhon, especificamente a Filosofia da Miséria, Marx cria uma resposta que era a miséria da filosofia, onde Marx coloca que antes de fazermos uso da arma da crítica, nós devemos fazer a crítica das armas. Esse debate fundamental entre os dois é que vai dar abertura para quando Bakunin se aproxima com uma ideia que o próprio Marx via como uma mistura de prudonismo e comunismo, nas próprias palavras do Marx. Esse ponto é importante porque hoje os anarquistas são acusados de copiarem elementos do marxismo para criar o anarcocoletivismo do Bakunin, e até hoje os comunistas são acusados de serem autoritários com relação a Bakunin. E, de certa forma, tem certa razão nas discussões entre ambos os lados. O que os marxistas mais estudiosos desse período falam é que o Bakunin, o grupo do Bakunin, foi obrigado a pegar elementos do marxismo e misturar com os do prudonismo e aí criar uma nova via que seria o anarcocomunismo ou o coletivismo, que era um projeto econômico específico de Bakunin. Mas a verdade é muito mais complicada que isso. Se vocês observam, o pensamento de Bakunin tinha uma relação direta com o grupo que se aproximou tanto de Marx quanto de Proudhon, porque não aceitava a ideia de centralizar em Marx as decisões pela razão do Marx poder se tornar uma nova frente de burguesia ou coisa parecida no decorrer da expansão da organização social. Isso, na prática, foi levado às últimas consequências durante a Guerra Civil Espanhola, anos depois, quando os trabalhadores se organizaram de forma com cooperativas, de forma horizontal, de forma coletivista em algum lugar e mutualista em outros lugares, ao ponto do mutualismo transitar para o coletivismo gradativamente. Quando Marx escreveu Miséria da Filosofia em resposta a Proudhon, Proudhon, depois de ler, disse: "Me parece que Marx está apenas indignado de não ter escrito antes de mim sobre isso." Então, Proudhon ele parece que só quer estar assumindo a postura de poder para poder centralizar a luta dos trabalhadores. E foi a acusação também jogada nas costas do Bakunin, que era uma ideia de rachar, e de fato tinha muito disso, mas o que se atribuía era um elemento de subordinação intencional. A partir da expulsão dos anarquistas, por conta da posição autoritária de Marx e Engels, que eles viam como uma necessidade contra o que eles chamavam de sectarismo, do movimento que eles chamavam de pequeno burguês, que ele falava que era um sectarismo, um movimento pequeno burguês. Agora, o anarquismo, que antes em Proudhon começava com o autêntico pensamento do proletariado, passava a ser um sectarismo pequeno burguês. Um dia chegaram uma pessoa do PSTU, um militante antigo do PSTU, falou para mim: o Trotsky dizia que o anarquismo é o movimento social do desclassado. E aí eu falei: Marx dizia que Proudhon era o autêntico pensador do proletariado. Então, dependendo da época que você tem o Marx e os descendentes da teoria marxista e os praticantes do marxismo falando, você tem uma visão diferente com relação ao anarquismo. Então, Marx inicialmente tem uma aproximação com Proudhon e vê no Proudhon o trabalhador pensando em uma saída para seus modos de existência, e depois ele vê aquela ideia como pequeno burguesa. Então, depois de um tempo, o próprio Proudhon tem uma mudada, modifica a sua forma de ver, Bakunin tem uma outra forma de ver, e Marx encara as duas como pequeno burguesas, como se a própria posição dele não fosse pequeno burguesa. Essa, inclusive, é a acusação que eu mais carrego.
porque afinal de contas o verdadeiro burguês era o Engels, certo? O pequeno burguês, né? Vivia do setor têxtil, e Marx vivia meio que financiado pelo próprio Engels. Então, assim, ontologicamente, usando um termo de Lukács, que é um marxista ou pós-marxista, que sempre fala que a gente tem que ver a relação da realidade tal como era, não havia nada de pequeno burguês em quem não era burguês. Talvez você pudesse falar do Bakunin, que era algo até pior, que ele era um nobre, né? Descendente da nobreza lá e tal. Você podia até falar isso. Aliás, como muitos desses pensadores também eram, e conseguiram se destacar muito mais por conta de ter condições materiais para isso. Hoje a internet deu uma potencializada nisso, um cara como eu aqui pode falar. E depois a gente fala disso. A relação primordial nessa equação, ao meu ver, é o que realmente Marx estava disposto a fazer. A partir dali surgiram os partidos comunistas que tornaram certa autonomia aí pelo mundo, e os anarquistas foram para outro grupo, né, que é a Federação de Jura. Aí viraram... Marx atribuía a questão do mutualismo como uma impossibilidade, digamos, de transição do capitalismo para o processo do socialismo. Ele achava que isso não era possível, e ele viu o coletivismo também da mesma forma. Ele entendia que você tinha que ter um grupo da massa dos trabalhadores e os trabalhadores estarem ligados para fazerem efetivamente sua ação. Bakunin não discordava desses trabalhadores unidos, e ele defendia ideias que virariam mais para frente a ideia do anarcossindicalismo. Então os trabalhadores se unirem para criarem uma pressão sobre a burguesia e a partir daí criarem processos coletivistas, através até às vezes de elementos mutualistas, que seriam ideias de cooperativas de crédito ou formas de garantir dinheiro e recursos. Curiosamente, hoje em dia, esses sistemas mutualistas são os mais usados, né, pela própria esquerda em modo geral. Note que eu não estou nem entrando na questão da mais-valia e erro de conta do debate entre Proudhon e Marx. Né? Tem uma teoria, que eu sou até partidário dela, de que o erro de conta que Proudhon descreve nos seus textos, nas suas análises econômicas, é a mesma expressão que Marx mais tarde batizaria como mais-valia. Nem vou entrar nessa questão, que seria muito pano para manga. Mas entendam que Proudhon rachou com Marx já porque ele não via a possibilidade dessa tal revolução acontecer com hora marcada. Era uma coisa assim, para ele, isso tinha que ser um processo gradual de trabalhadores que fossem criando sistema de crédito e trabalho coletivo, no caso mútuo, de ajuda mútua, auxílio mútuo, trabalho mútuo, para que gradativamente pudesse migrar para o que seria o coletivismo do Bakunin depois, e aí sim incluiria no comunismo. Notem que é uma descrição de sequência de caminhada, assim como Marx também vê uma sequência a longo prazo para as coisas acontecerem. Entendam que eu nem estou entrando nessa discussão, estou discutindo só o racha específico desses dois. Depois que o racha acontece, o anarquismo vai se tornar uma referência como uma desculpa para muitos marxistas dizerem que tem uma ação pequeno-burguesa. Então, toda vez que alguém vai fazer uma discussão que aparentemente arrasta elementos da individualidade para ela ser acrescida, é justificado como uma coisa isolacionista, sectária, ou seja, com relação à separação e seita. E na prática a gente viu que o anarquismo, na verdade, foi o que mais sofreu com o sectarismo historicamente de muitos marxistas. Eu não vou colocar que marxista fez isso, aquilo, outro. Só quero salientar esse racha e a partir dele a gente passar para outra figura histórica, que é o Kropotkin. Kropotkin vai fazer uma avaliação de que tanto o anarquismo quanto o marxismo estavam caminhando por uma mesma lógica, mas que tinha um debate a respeito das táticas. E esse debate acabou sendo mais importante do que a própria relação objetiva final em si. Essa fala do Kropotkin é a que mais me pega e é a que mais eu me apego também. Em muitos momentos eu vejo que os marxistas e anarquistas de hoje não estão preocupados em discutirem os elementos atuais para poder criar resoluções a partir deles, e sim em tentar retransmitir essa briga lá do começo do século, no meio do século, final do século XIX para o começo do século XX. Tá? Uma das relações mais próximas pode ter sido exatamente o que a gente faz aqui no canal. Tá? No livro de Lenin, Anarquismo e Socialismo, ele fala que o anarquismo é o individualismo burguês virado do avesso.
Por que ele diz isso? Porque ele fala que o propagandismo anarquista é um propagandismo como se fosse doutrinário, isolado, abstrato, certo? E que não está ali na mobilização de classe, na organização. Ele coloca como se fosse uma atividade não voltada para um resultado das massas. Então, assim, sobre a realidade social, né? Então, assim, está falando que como a gente está, que eu estou fazendo aqui, uma coisa seria escolástica. Curiosamente, é o que hoje a gente vê o Humberto, a Sabrina e o Guiraldelli fazerem pela internet. O historiador e várias outras assim fazem essa coisa escolástica, esse processo que está aqui, né? E aí eles falam muito que o anarquismo se preocupa com a pureza das ideias. Então é uma coisa muito assim, vamos agir de forma a ser puros, horizontais, né? Que hoje faz parte da relação de organização social dos movimentos, mas Lenin não encarava dessa forma naquele período, e via isso com muito purismo. Então, assim, o trabalho da tentativa de se tornar muito moralmente correto e organizado para o Lenin, ele achava que era idealismo, e não um resultado da relação material. Ele achava que era uma propaganda doutrinária, dogmática, na visão leninista. Tá? E isso, com o tempo, começa a se repercutir, e Lenin vai aderir a isso. Tá? Porém, a gente vê que Kropotkin vai carregar outra coisa. Claro, eu tenho várias críticas a Kropotkin, acho que todo anarquista discorda hoje em dia da posição de Kropotkin de defender a Primeira Guerra Mundial, um posicionamento ali de estar entrando na Primeira Guerra, assim como os social-democratas também defenderam. Mas Kropotkin tem uma discussão muito boa, que ele vai lembrar da questão dos soviets, os conselhos, os soviets. O soviet é o Conselho Popular. Isso que era um elemento que Kropotkin falava, é aqui que a gente está com o trabalhador, é por esse viés, não pode perder o soviet. Se perder o soviet, já não é mais socialismo, e é isso que eu defendo também. Na Ucrânia, o sectarismo foi bastante ostensivo contra os anarquistas, foi o ápice do sectarismo, e não veio dos anarquistas, partiu deles, dos marxistas. As acusações sobre os anarquistas é que eles não queriam dividir a produção com o coletivo, isso foi muito individualista. Mas a Ucrânia tinha outra centralização de gestão. Se for por esse viés de centralização, as decisões ucranianas eram diferentes do resto da União Soviética, que também teve um debate violento, que pegou-se em armas ali com a revolta dos marinheiros. Então, tudo isso é muito importante a gente colocar. Existiram embates reais, fortíssimos, no campo da esquerda, que levaram às vias de fato, ou seja, enfrentamentos de armas e colocação de oposição. Por isso que às vezes o pessoal fala, poxa, mas a gente vê o Clayson, ele fala que é anarquista, e você também fala, e aí eles parecem meio discrepantes. Eu acho que a única discrepância maior que eu tenho com o Clayson é com relação à questão de eleição também, que ele fala, votem porque é um mal menor tal. E muitos anarquistas hoje, da última feira anarquista que a gente teve esse ano, falaram, houve uma discussão gigante, uma discussão entre anarquistas dizendo que votaram no Haddad contra o Bolsonaro, e outros que falaram, não, nos mantivemos, digamos, puristas à lógica tradicional nossa. O que muitos marxistas poderiam falar, olha, isso não mobiliza. E talvez, por conta disso, o Clássico falou, se eu votar no Ciro Gomes, como ele fez propaganda, mobilizasse. Obviamente, eu discordo dessas posições, mas eu respeito que as pessoas tenham sua liberdade de pensamento, porque esse é um campo bastante anarquista. Né? O Humberto, inclusive, chegou a falar pro Pirula isso, né? Falou, não, Pirula, você tem esse ponto de vista, eu respeito e tal, eu permito, mas não é algo que dentro do movimento comunista seria aceito, seria visto como sectário. Porém, é importante lembrar que o Pirula não faz parte de nenhum movimento comunista, assim como o Henri Bugalha não faz parte de nenhum movimento comunista. Existe uma resistência ao Bolsonaro dentro de um campo muito democrático. E esse aspecto é que fica difícil da gente dividir quem é revolucionário e quem não é, e quem está fazendo ou não, porque a prática é o critério da verdade. Então, em primeiro momento, o que a gente vê é que existe esse debate sectário que não entende as relações de cada indivíduo dentro do coletivo. E só de eu falar isso, para muitos marxistas, eu já sou um defensor de um sectarismo pequeno burguês individualista. Em resumo final, o que acontece é uma sistemática briga por ideias, e isso poderia ser de forma tranquila, mas quando essas ideias começam a tomar controle do mundo real, a forma como essas pessoas controlam a realidade material, cria-se uma disputa para que essa forma se mantenha. Isso é o que também cria a luta de classes, isso é o que cria as disputas de narrativa e criam as disputas também dentro dos movimentos sociais. Inclusive,
dentro de movimentos que vão se organizar na internet para falar contra o sistema atual de forma muito sectária, individual e doutrinária e escolástica, né? Usando todos os termos que Lenin usou com relação ao anarquismo. Então, disputar esse espaço aqui com a ideia de estar direcionando a luta dos trabalhadores, a luta das pessoas contra a organização estabelecida atualmente, é a mesma coisa que o Lenin criticava nessa questão escolástica. A questão para nós é que muitos marxistas também caem nesse campo escolástico, ficando na universidade eternamente, sem se vincular com o movimento social. Os editores da Boitempo mesmo deram aula para mim na Fundação Santo André. Teve um dia que eu nunca esqueci, a gente teve problemas grandes com o estacionamento que tinha lá fora, porque criaram a Universidade de Engenharia, uma extensão da engenharia na fundação, lá no começo dos anos 2000. E quando fizeram isso, nesse processo, o estacionamento ficou um caos total. E minha professora, uma delas, não vou citar o nome, vai ser um pouco mais light, mas eu vou falar que uma sócia da Boitempo, estava explicando Lukács e a questão ontológica, ou seja, o ser em si, da realidade material, enquanto buzinas tocavam e ecoavam para dentro da sala e a janela estava aberta. E ela ignorava, era como se aquilo não existisse. Ela estava falando da ultramaterialização e interpretação da materialidade das coisas e ela ignorava a realidade lá fora. Ela simplesmente foi lá e fechou a janela. Tá? Então, assim, a gente teve uma luta tremenda por causa da logística daquela fundação. E grande parte dos professores universitários estavam um pouco se ferrando para isso. Isso é o ápice da questão escolástica. E não eram anarquistas. Tá? Então, assim, acusar o anarquismo por excelência de ser uma coisa escolástica, acusar de não ter interpretação em relação à materialidade dos fatos, é realmente um reducionismo histórico. E acusar qualquer indivíduo para ele se enquadrar em determinado padrão também é um reducionismo histórico. Me falaram muito contra o que eu comentei sobre o Pirula, porque eu falei que o Pirula podia estar indo receber algum fundo privado, e aí ele estava se sentindo mal, e aí acabou fazendo aquele discurso de que tanto faz para ele a Sabrina, o Humberto, ou o cara do Ideias Abissais, né? Que eu não falo com nenhuma consideração ou respeito, eu só respeito o quanto ele é sofista, eu só respeito o quanto que ele é um ilusionista, e o quão bem ele consegue enganar a população aqui por via da internet, quanto que ele é pago para isso com o nosso dinheiro via Instituto Milênio. Então, para ele é tudo igual. Essas questões escolásticas, esses formatos escolásticos aqui via YouTube, para o Pirula é exatamente a mesma coisa. É igual para o Pirula. E por que é igual? Porque ele não se aprofunda com relação a essa questão. E aí ele fala, eu ouço a Sabrina falar, ouço o Humberto falar e ouço o Ideias Radicais falar, e me parece que todos estão certos quando eu estou escutando, porque eu não conheço a respeito. Então é daí que está a questão. Se você quer continuar sendo iludido, enganado por questões meramente escolásticas, eu proponho que você verifique o que essas pessoas fizeram no mundo real. Qual é o trabalho da Sabrina no mundo real? Qual o projeto do Humberto dentro do mundo real? Desde todos os processos que ele passou dentro do movimento social, onde eu vi que ele já esteve, tanto estando na rua quanto candidato, ou o que quer que seja. A Sabrina, o quanto que ela fez estudos por conta pelo Brasil afora e até fora do Brasil, e o quanto o cara do Ideias Abissais está aí recebendo dinheiro do Instituto Milênio para falar que o Bolsonaro e o PSL vai criar o anarcocapitalismo no Brasil. Tudo bem? Então vamos fazer um comparativo. No mundo real, qual a incursão dessas pessoas no mundo real? O cara do Ideias Radicais, para mim, parece a mesma coisa. O cara do Ideias Radicais ajudou a eleição desse troço, como você chamou lá, eu não lembro como você chamou o Bolsonaro, hoje. Então, quem que está trabalhando em prol de uma causa melhor para a ciência inclusiva, não precisando necessariamente ser a ciência revolucionária? É esse ponto em que eu vejo as acusações do marxismo contra o anarquismo, acusações essas que eu acho que foram bastante falsas, e eu acho que as acusações do anarquismo são bastante pertinentes, mas eu vejo que nem todo marxista é desse jeito, nem todo anarquista é como eles falaram, e que a humanidade como um todo tem incursão no mundo real, e essa incursão tem que ser estudada por excelência. Ao vermos o que fazemos no mundo, nós podemos ver o que ecoa pela eternidade. No demais, paz